Existe uma ferida que não sangra, mas que enfraquece por dentro. Ela surge quando alguém te rejeita sem explicações, quando o desprezo chega disfarçado de silêncio, indiferença ou frieza. Nesse momento, a dor não está apenas no que foi perdido, mas no significado que você passa a dar a si mesmo. O estoicismo ensina que nada externo tem poder real sobre você, a não ser que você conceda esse poder internamente. Ainda assim, quando a rejeição acontece, quase todos concedem mais do que deveriam. Entregam dignidade, controle emocional e paz interior. E antes de entender como provocar arrependimento genuíno em quem te rejeitou, é preciso compreender por que a maioria nunca consegue isso. Os erros de quem é desprezado. O primeiro erro é tentar negociar valor com quem já decidiu não enxergá-lo. A pessoa rejeitada acredita que, se explicar melhor, se demonstrar mais afeto ou se mostrar mais disponível, o outro irá reconsiderar. Mas o estoicismo ensina que quando alguém precisa implorar por reconhecimento, já perdeu a posição de respeito. O segundo erro é transformar a rejeição em identidade. A pessoa deixa de dizer fui rejeitada e passa a viver como sou rejeitável. Essa confusão interna destrói a autoestima, corrói a postura e altera completamente a forma como ela se apresenta ao mundo. O terceiro erro é reagir emocionalmente de forma impulsiva. Raiva, cobranças, ressentimento exposto e tentativas de provocar culpa não causam arrependimento. Elas apenas alimentam o ego de quem desprezou, pois mostram que ele ainda controla o seu estado emocional. O quarto erro é paralisar a própria vida. A rejeição se torna o centro da narrativa pessoal, enquanto o futuro é colocado em espera. Nesse ponto, o desprezo deixa de ser um episódio e passa a ser uma prisão mental. Somente quando esses erros cessam, é que o verdadeiro poder começa a surgir. Se você se reconheceu nesses erros, então este vídeo não chegou até você por acaso. Antes de continuar, inscreva-se neste canal, porque aqui você não aprende a reagir com emoção descontrolada, você aprende a construir força interior, clareza mental e domínio emocional. Agora escreva nos comentários: eu retomo meu valor e não me humilho mais. Esse ato simples marca uma decisão profunda. Agora escute com atenção. Aqui estão 10 atitudes estoicas brutais para causar arrependimento em quem te desprezou. Primeira atitude: transformar o silêncio em maturidade interior. O silêncio estoico não é ausência ressentida, não é jogo psicológico nem tentativa de punição. Ele nasce quando você compreende que explicar-se para quem não quer entender é uma forma de abandono pessoal. Sêneca ensinava que o sábio fala apenas quando suas palavras são mais valiosas do que o silêncio. Quando você silencia com dignidade, você interrompe o ciclo de validação externa. Quem te rejeitou começa a sentir algo perturbador: a falta de reação. O silêncio maduro não implora, não confronta e não acusa. Ele encerra a dinâmica de poder sem precisar vencer discussões. E essa ausência de reação força o outro a enfrentar a própria consciência. Segunda atitude: recusar-se a definir sua identidade pelo desprezo. Epicteto afirmava que o ser humano sofre não pelo que acontece, mas pela história que cria sobre o que aconteceu. Quando você entende que a rejeição é um evento isolado e não uma definição pessoal, sua postura interna muda profundamente. Você deixa de se apresentar ao mundo como alguém ferido e passa a se apresentar como alguém consciente. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Quem te rejeitou começa a perceber que você não se fragmentou emocionalmente, e nada causa mais desconforto do que perceber que você não quebrou. Terceira atitude: usar a dor como processo de disciplina. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação e que o obstáculo se torna o caminho. A dor da rejeição carrega energia bruta.
Quando essa energia é desperdiçada em lamentos, ela destrói. Quando é canalizada para a disciplina, ela constrói caráter. Pensadores contemporâneos como Jordan Peterson reforçam que o sofrimento aceito com responsabilidade cria a estrutura psicológica. Quem te rejeitou começa a se arrepender quando percebe que a dor não te tornou amargo, mas mais sólido, mais centrado e mais firme. Quarta atitude: retirar acesso emocional com serenidade. Não responder não é agressão. Não explicar não é frieza. É preservação emocional. Quando você retira acesso emocional sem escândalo, você comunica que sua paz não está à disposição de qualquer um. Esse limite silencioso cria um vazio desconfortável em quem estava acostumado a ter acesso irrestrito a você. O arrependimento nasce quando o outro percebe que perdeu algo que não pode recuperar apenas com palavras. Quinta atitude: desvincular seu valor da aprovação alheia. Sêneca dizia que aquele que depende da aprovação dos outros nunca será verdadeiramente livre. Quando você se liberta da necessidade de ser escolhido, você se torna emocionalmente independente. Essa independência não é arrogância, é equilíbrio. Quem te rejeitou sente arrependimento ao perceber que você não precisava dele para se sentir inteiro. Sexta atitude: enxergar a rejeição como filtro natural. O estoicismo ensina que nem tudo o que sai da sua vida é perda. Muitas vezes é livramento. Quando você para de enxergar a rejeição como injustiça e passa a vê-la como seleção natural, sua narrativa interna muda. Você deixa de se sentir excluído e passa a se sentir direcionado. Essa clareza gera uma postura que incomoda profundamente quem te rejeitou. Sétima atitude: manter respeito sem dependência emocional. Respeitar quem te rejeitou não significa continuar emocionalmente disponível. Significa não carregar rancor, mas também não carregar expectativas. Esse equilíbrio demonstra maturidade emocional rara. Quem te rejeitou percebe que perdeu alguém que não odeia, mas também não precisa mais. Oitava atitude: construir uma vida com sentido real. Não viva para provocar reações. Viva para construir significado. A psicologia contemporânea mostra que uma vida orientada por propósito cria força interior. Quando você constrói algo verdadeiro, o contraste com quem te rejeitou se torna inevitável. E esse contraste gera arrependimento silencioso. Nona atitude: tornar-se emocionalmente inalcançável. Ser emocionalmente inalcançável não significa ser frio. Significa não permitir que qualquer pessoa tenha acesso ao seu centro emocional. Quem te rejeitou começa a perceber que você não está mais acessível nem mesmo para ser afetado. E isso dói. Décima atitude: não viver para o arrependimento do outro. Esta é a forma mais elevada de poder. Marco Aurélio ensinava que a melhor vingança é não se tornar semelhante a quem nos feriu. Quando você alcança a paz interior, o arrependimento do outro se torna irrelevante. Porque nesse ponto você já venceu internamente. A maior dor de quem te rejeitou não é ver você sofrer. É perceber que você seguiu em frente sem precisar da aprovação dele.